O Financial Times, um dos jornais de economia mais respeitados do mundo, publicou uma análise bombástica com uma manchete que diz tudo: Clã Bolsonaro se autodestrói. Essa afirmação não é apenas uma opinião isolada. Ela reflete uma visão internacional de que a queda do bolsonarismo não é obra apenas de seus adversários, como o governo Lula ou o STF, mas sim um processo de implosão causado pelos próprios erros, crimes e contradições da família e de seus aliados. Vamos mergulhar fundo nessa análise para entender o que significa essa autodestruição e por que o mundo está assistindo a esse desfecho. Autodestruição, usado pelo Financial Times, descreve um colapso político e jurídico que se acelerou drasticamente. Um dos eventos centrais dessa análise é a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, que teria ocorrido em novembro de 2025. Segundo a reportagem, a prisão foi decretada por tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e um claro risco de fuga. Esse momento é visto como um ponto de virada, simbolizando o fim da era da impunidade. O jornal britânico argumenta que, ao perder o foro privilegiado e a imunidade do cargo, o ex-presidente e seu círculo mais próximo ficaram expostos à justiça. A prisão de generais e outros aliados por envolvimento na trama golpista reforça essa percepção de que as instituições brasileiras finalmente agiram de forma decisiva. A análise do Financial Times vai além, sugerindo que o clã Bolsonaro cavou a própria cova ao confundir poder com a ausência de limites. Eles não apenas tentaram subverter a democracia com a conspiração para um golpe de Estado, mas também se envolveram em crimes comuns, como a fraude nos cartões de vacina e o escândalo das joias sauditas. Cada um desses atos forneceu a munição necessária para que o sistema de justiça construísse casos sólidos contra eles. O Financial Times basicamente diz que o grupo se tornou vítima de sua própria arrogância, acreditando estar acima do Estado de Direito. Outro pailer da autodestruição, apontado pelo jornal, é a fragilidade estrutural do próprio movimento bolsonarista. O bolsonarismo é excessivamente personalista, ou seja, tudo gira em torno da figura de Jair Bolsonaro. Quando essa figura central é neutralizada, seja pela inelegibilidade ou pela prisão, um vácuo de poder gigantesco se forma, e não há ninguém preparado para preenchê-lo. O Financial Times observa uma verdadeira guerra civil interna acontecendo. Os filhos disputam poder e influência, mas nenhum deles tem o carisma ou a capacidade de unificar o movimento como o pai. Essa falta de um sucessor claro e a crescente desconfiança entre antigos aliados, como parlamentares do projeto de lei e do Centrão que começam a abandonar o barco, só aceleram a fragmentação. O movimento está se desfazendo por dentro. A análise também destaca um erro de cálculo fatal. Após a derrota nas eleições, o clã Bolsonaro tinha uma escolha: fazer uma transição para uma oposição institucional, dentro das regras do jogo democrático, ou optar pelo caminho da ruptura e do radicalismo. Eles escolheram a segunda opção, apostando tudo na trama golpista. O Financial Times interpreta essa decisão como um erro estratégico monumental. Ao invés de se consolidar como uma força política de direita, eles escolheram o confronto direto com as instituições, uma batalha que estavam destinados a perder. Essa aposta radical não apenas falhou em seu objetivo, como também selou o destino judicial de seus principais arquitetos. Foi uma aposta de tudo ou nada que resultou em nada. E para um jornal focado em economia como o Financial Times, a autodestruição também se reflete no campo econômico. A imagem de competência e liberalismo que o governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, tentou projetar desmoronou completamente. A reportagem cita como exemplo o fiasco de aliados no setor financeiro, como a crise que teria envolvido o Banco Master, ligado a figuras próximas ao bolsonarismo. Isso manchou a reputação do grupo junto ao mercado financeiro, que antes via com bons olhos a agenda econômica do governo. A promessa de uma gestão técnica e eficiente deu lugar a escândalos e a uma instabilidade que afugenta investidores. A pauta econômica, que já foi um dos pilares do bolsonarismo, simplesmente evaporou. Em resumo, a análise do Financial Times é demolidora. Ela pinta o retrato de um movimento político que está desmoronando sob o peso de suas próprias ações. A queda do clã Bolsonaro não seria o resultado de uma perseguição política, como seus apoiadores alegam, mas sim a consequência inevitável de um projeto autoritário, sem limites éticos e incapaz de operar dentro das regras da democracia. A mistura de crimes,
contradições internas, erros estratégicos e o colapso da sua imagem econômica, criou uma tempestade perfeita para a autodestruição. O que estamos vendo, segundo o prestigiado jornal britânico, é o capítulo final de uma história que estava fadada a terminar assim. Essa visão internacional é importante porque nos ajuda a entender a dimensão do que está acontecendo no Brasil. Não se trata apenas de uma disputa política local, mas de um caso de estudo global sobre como movimentos populistas de extrema-direita podem implodir quando desafiam os fundamentos da democracia e da lei. A trajetória do bolsonarismo de ascensão meteórica a uma queda igualmente espetacular serve de alerta para o mundo. O Financial Times conclui que no fim das contas o clã Bolsonaro foi seu próprio e maior inimigo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise e quer se manter informado sobre os bastidores da política e da economia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!